Boa noite, pessoal. Então, a gente finalizando aí, já demos processo penal militar, legislação institucional e agora a gente vai finalizar com o direito penal militar. O que vocês têm que ficar atentos agora? O direito penal militar teve uma mudança legislativa importante, então, que na verdade todos os crimes, né, que eram considerados comuns, agora são considerados militares. Por exemplo, o Código Penal Militar não considerava os crimes de leis esparsas como crime militar, e agora considera. Então teve uma mudança legislativa, né, num artigo que fez toda essa modificação. Por exemplo, abuso de autoridade e tortura. O abuso de autoridade ele era apurado e julgado pela justiça comum, agora ele é tido como crime militar. Contudo, o que ficou difícil para o concurso de vocês? A grande dificuldade é que o edital do concurso foi lançado, né, na égide da outra lei, e agora, nesse concurso, nós já temos outra lei em vigor. Então, eu creio que vocês não vão ser prejudicados nesse sentido. Por quê? Porque essas questões eu acho que eles não vão trabalhar para não gerar recursos ou algo nesse sentido pela banca examinadora. Então ficou uma questão bem complicada dessas questões, mas é importante vocês saberem essa mudança legislativa que deu. No entanto, eu não vou detalhar essa mudança que teve, mas creio que seria interessante vocês saberem toda essa construção jurídica que nós tivemos e essa mudança que teve. Inclusive, essa mudança ela já está há mais de 20 anos já para acontecer no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Até eu falei com o Coronel Miller, quando fiz um curso de assessoria parlamentar lá em Brasília, e ele foi uma das pessoas que foram um dos criadores desse texto, né? Então, esse momento agora foi propício para isso acontecer, então tem toda uma história, né? Para que os crimes que o militar cometesse e tivessem leis esparsas fossem julgados pelos militares, né? Apurados pela Polícia Judiciária Militar e julgados também pela Justiça Militar, né? Contudo, não era assim que acontecia. No caso de abuso de autoridade, por exemplo, então o delegado de Polícia Civil fazia apuração e remetia para a Justiça Comum. Isso causava um certo desconforto da Polícia Judiciária Militar. Então essa mudança é importante vocês saberem e vocês detalharem isso. Creio que não vai cair no concurso, a gente não vai botar na nossa resolução de questões, mas é de extrema importância aí para a construção jurídica de vocês. Então hoje a gente vai trabalhar a resolução de questões e algumas dicas também de direito penal militar. Eu vou focar muito mais então, por causa dessa mudança, no direito penal militar da parte especial, que eles adoram cobrar crimes militares, e fiz uma mudança com relação às outras vezes, acrescentei algumas questões para que a gente possa trabalhar o maior número de crimes possíveis, né? Claro, a gente não vai se exaurir aqui, a gente não vai se extinguir, né? Vocês têm que ter um conhecimento muito maior, mas a gente vai focar em questões bastante importantes para os militares, principalmente os crimes propriamente militares, tá? Então já viemos com uma questão que causa uma discussão jurídica muito grande, mas eu só deixo a resolução dela para vocês, para a gente saber qual caso cobrem no concurso de vocês, qual que é a resposta, tá, pessoal? O Código Penal Militar veda a suspensão condicional da pena no caso de crime militar né? Então, deixem anotado ali que a alternativa correta é desrespeito a superior. Pessoal, a gente vai trabalhar alguma coisa hoje de embriaguez em serviço. O último edital do CFO, por isso que eu botei essa questão, nós temos o artigo 290 do Código Penal Militar, que traz a figura do uso de entorpecente e tráfico de entorpecente no mesmo artigo, na mesma tipificação, na mesma descrição típica, né? Contudo, nós temos a lei de drogas, a lei 11.343, que ela traz o artigo 33, o tráfico de drogas, e separadamente ela traz o artigo 28, o porte de entorpecente. E vejam
no Código Penal Militar, ele não traz essa separação, coloca tudo no mesmo artigo, uso e tráfico de entorpecente. Então, nós temos uma especialidade grande nessa parte e no outro concurso eu analisei o edital e vi que não caía essa parte de tráfico ou uso de entorpecentes do Código Penal Militar. No entanto, foi uma pergunta dissertativa do edital, então estava muita gente falando em anulação da questão por causa dessa assertiva que não constava no edital, mas estava lá na questão dissertativa, tá? Então a questão de suspensão condicional da pena ou suspensão condicional do processo, que são figuras diferentes, ela está lá na Lei 9.099, no artigo 90A, que foi até minha monografia, fala das questões dos institutos despenalizadores, que não são aplicáveis à Justiça Militar. Mas a Justiça Militar catarinense, ela aplica 2 institutos de um parecer do Dalabrida, do Dr. Dalabrida, que era promotor antigamente, e que foi corroborado com o Dr. Getúlio, né, que na prática eles atendiam a suspensão condicional, né, e também a transação penal. Tá? Mas não vamos nos aprofundar muito. Só deixo essa questão aqui para vocês, caso caia no concurso, vocês tenham conhecimento dela. Primeira questão, então, é C. Veda a suspensão condicional da pena no caso de crime de desrespeito a superior. Alternativa correta, a letra C. Tá? A outra vez também eu já coloquei para vocês uma diferença muito importante entre os crimes de motim e o crime de revolta, né? Então, o crime de motim é reunirem-se militares, então vejam, reunirem-se militares, eles vão fazer o quê? Eles vão se reunir para descumprir uma ordem superior. Então, esse descumprimento pode acontecer de diversas formas, né? Então, agindo contra a ordem recebida do superior, recusando a obediência, assentindo em recusa, ocupando o quartel, né? E uma questão extremamente interessante aqui que nós temos é a questão dos cabeças, ó, com aumento de 1/3 para os cabeças. A gente vai ter uma questão depois ali, cabeça é o líder. Então, no militarismo, nos princípios da hierarquia e disciplina, a gente tem a questão de que sempre o cabeça seria aquele que é mais antigo, conforme a gente já viu na legislação institucional. Se nós tivermos um capitão e um sargento, o cabeça seria o capitão. Não, a gente tem que tirar essa figura. O cabeça é o líder, de repente quem movimentou foi o sargento, então o capitão, mesmo sendo mais antigo, ele não vai entrar como essa figura. E a gente vai ver numa questão prática que caiu em concurso, que acontece desta forma. Então o motim é apenas reunirem-se os militares para descumprir uma ordem superior. Quando você se reúne para descumprir uma ordem superior e você está armado, então gravem muito bem essa questão de estar armado. Se você está armado, daí já muda a nomenclatura do crime, passando para revolta. Então, motim, você se reúne para descumprir uma ordem, tem 4 figuras ali que vocês não precisam decorar, é mais o entendimento e a compreensão de vocês. E a revolta, quando tem essa mesma reunião, é feita de forma armada. Então, a gente vai ver, né, um exemplo prático ali, eu coloquei para vocês, né, podem ser cometidos por militares. E esse exemplo aqui já entra na nossa próxima questão, do apagão aéreo que teve alguns anos atrás. Foi uma questão bem interessante que os militares da aeronáutica se reuniram para descumprir ordem superior e a aviação praticamente parou no Brasil. Então, é uma questão muito importante porque foi um caso real. Claro, aqui eu fiz umas mudanças para a gente entender essas concepções de motim, revolta e a figura do cabeça, né? Então vamos ler a questão. Durante o famoso apagão aéreo, militares da aeronáutica, então das Forças Armadas, né? Em torno de 20 praças e um segundo-tenente, organizados pelo cabo Gessé. Então vejam, nós temos praças, um segundo-tenente e um cabo. E quem está organizando é o cabo, né? Então ele é o cabeça. Bloquear os terminais de acesso dos voos. Ao tomar conhecimento do fato, o primeiro-tenente Beltrano, que era o oficial lá de dia, determinou a todos os militares presentes a liberação dos terminais.
e determinou a entrada em forma dos manifestantes a fim de identificar cada um. Os militares manifestantes recusaram-se a cumprir a ordem do oficial. Assinale a alternativa incorreta. Então vejam, nós temos a figura de um segundo tenente, nós temos a figura de 20 praças e de um cabo. O segundo tenente, obviamente, é mais antigo do que os 20 praças e de que o cabo. No entanto, o cabo que estava organizando isso. Chegou o oficial de dia, um primeiro tenente, e mandou o pessoal entrar em forma para acabar com aquele apagão aéreo, com aquela fanfarronagem. O que aconteceu? Descumpriram todos a ordem, só que continua sendo o cabo Gessé o líder, né? Então, incorreto, os militares manifestantes cometeram um crime militar de greve. O militar não comete crime de greve, né, pessoal? O segundo tenente oficial e mais antigo é o cabeça do crime. Certo ou errado? Então, essa questão, ela está incorreta. Então, primeiro, porque o militar não comete crime de greve, e também porque o segundo tenente, né, oficial e mais antigo, ele não é o cabeça. Quem é o cabeça é o cabo Gessé. Os militares manifestantes cometeram o crime militar de motim? Sim. Então está correta essa questão, porque eles se recusaram a cumprir uma ordem, mas não estavam de forma alguma armados, né? Se estivessem armados, portando revólveres e pistolas, cometeriam um crime militar de revolta, correto? Conforme a gente já explicou a diferença de motim e revolta. O cabo Gessé será considerado o cabeça do grupo, correto? Então saibam fazer bem essa distinção, motim, revolta e quem que é o cabeça. O cabeça sempre é o líder. Um militar que, agindo contra a ordem superior ou negando-se a cumpri-la, estando armado, comete o crime de revolta. Então, para deixar bem fixado na mente de vocês, que o militar que estiver armado, recusando, né, se reunindo para descumprir ordem de superior hierárquico, vai cair no crime de revolta. Tá? Considerando a prática de conspiração, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, sempre aquela questãozinha que eu falo para vocês. Tenham a base de fazer a alternativa correta ou incorreta. Então, leiam lá em cima, então a gente está procurando a alternativa correta. Então, tal conduta existe no ato de concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime de motim. Essa questão está totalmente correta. Concertarem-se é uma figura diferente de reunirem-se. Seria como se fosse um ato preparatório para o crime de motim. Então, essa figura do assemelhado, a gente sabe que não existe mais, mas ela ainda consta a nomenclatura lá no Código Penal Militar, assemelhados, né? Tal conduta não é prevista na legislação penal militar. Está incorreta, a conspiração é um crime militar. Tal conduta existe no ato de concertarem-se militares e não os assemelhados. Não, assemelhados ele continua lá, aquela figurinha do assemelhado, você desconsiderem, mas o Código Penal Militar nunca vai colocar em não os assemelhados, né? Tal conduta existe no ato de concertar os assemelhados e não os militares para a prática do crime de motim. Tal conduta existe no ato de concertar-se aquele que não forem militares. Então eles fazem toda uma lambança ali para confundir a cabeça de vocês. Então é militares e assemelhados para cometerem o crime de motim. Concertarem-se seria uma figura antes de você se reunir para praticar o ato. Seria um ato preparatório, né? Ali você se reúne e vai descumprir. Antes disso, né, se você tem a parte de concertarem-se, que não deveria ser utilizado dessa forma, mas foi utilizado. Então gravem sempre, eu gosto de gravar sempre o verbo nuclear, né? O verbo nuclear qual que é? Concertarem-se. O verbo nuclear do motim e da revolta é reunirem-se. Então são dois verbos nucleares diferentes. Se eles botam na prova, a gente acaba acertando a questão só na figura do verbo nuclear. Violência contra superior, violência contra militar de serviço e desrespeito a superior. Então, pessoal, violência contra superior. Esse crime, ele vai ser propriamente militar por quê? Porque aqui nós temos a figura do superior hierárquico. Então, sempre vai ser crime propriamente militar. Ao contrário do militar de serviço. É impropriamente militar por quê? Porque quando você
desrespeita o seu superior, somente um militar pode desrespeitar o superior. Agora, um militar de serviço, qualquer pessoa pode desrespeitar. Então, aí nós já temos uma diferença básica da violência contra superior e a violência contra militar de serviço. Então, a violência contra superior, praticar a violência contra superior. Não, então é inferior hierárquico ou funcional, que é o sujeito ativo, né? Exemplo, então, empurrão, arremesso de objeto, arrancar distintivo contra o superior. Então, a gente vê que temos que ter o contato físico nessa questão. Então, tendo o contato físico, a gente tem essa violência contra o superior. Sendo um crime militar, por quê? Somente o militar pode cometer, por quê? Somente o militar vai ter um superior hierárquico. Então, aqui nós temos um crime propriamente militar por causa disso. E vários crimes são assim, desrespeito a superior. Esse crime é propriamente militar, porque o desrespeito só pode ter contra superior. Quem pode ser? Quem vai ter o seu sujeito ativo? Somente o militar. Se for um desrespeito a militar de serviço, não, daí não vai ser crime militar, por quê? Qualquer pessoa pode desrespeitar um militar de serviço, não somente um inferior hierárquico. Então aqui, violência contra militar de serviço. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. Vejam, de 3 a 8 anos, até um pouco maior. Crime impropriamente militar. Então, as questões de crime propriamente e impropriamente militar, a gente vai encontrar sempre no quê? No sujeito ativo do crime, quem cometeu o crime. Então, vocês se atenham a essa figura para fazer essa diferenciação e não errar nenhuma questão em prova. Então, o verbo nuclear aqui também é praticar. E aqui, quando a gente fala de Código Penal Militar, a gente fala muito de questões atinentes a quartel, o que acontece nos arredores do quartel. Então, você que não serviu o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica, não foi bombeiro voluntário, não tem uma figura aí, militar na sua vida, você se imagine dentro de um quartel para começar a diferenciar os crimes militares. Desrespeito a superior. Também vai ser um crime propriamente militar, por quê? Porque nós temos a figura, né, do superior hierárquico. E vejam, o que é muito importante aqui que eu deixei assinalado para vocês, que as outras duas figuras não tinham, né? Claro, porque a violência tu já tem um contato físico, então tu não vai precisar que ninguém presencie isso. No entanto, desrespeito a superior, para que não fique somente a palavra do superior contra a palavra do inferior hierárquico, eles colocaram a figura diante de outro militar. Então, esse desrespeito, então estamos eu e Felipe aqui, e daí temos que ter outro, o Felipe é sargento, né? Daí nós temos que ter outro militar aqui que presencie ele me desrespeitando, né? Então, é um dolo específico que nós temos. Então, esse diante de outro militar, ele é obrigatório, tá? Então tem que ter o desrespeito, tem que ser contra superior hierárquico na presença de outro militar. Então deixem bem anotado isso aí. Então falta de consideração, de acatamento através de gritos, desenhos, escritos, imitação e até caricaturas. O subordinado que imita som de animal pela qual o superior é alcunhado, o subordinado que gospe em superior, subordinado que desenha caricatura de superior com o intuito de desrespeitá-lo. O que isso quer dizer, pessoal? É o desrespeito propriamente dito. Você não tem nenhum contato físico, você não avançou de maneira física contra o teu superior, mas você cuspiu nele, veja, se tem um empurrão já é violência, mas tem algo que afete a dignidade, enfim, e outro militar presenciou isso, nós estaremos caindo aqui no desrespeito a superior. Contudo, não basta apenas você desrespeitar superior, tem que ser diante de outro militar. Eu deixo bem gravado isso aí na mente de vocês. Também lá nos outros slides a gente sempre coloca esse crime que está no artigo 187, que é o crime de deserção. Vejam, o verbo nuclear aqui também é ausentar-se. O militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. Então, no 9º dia, ele já é considerado desertor e você já pode prendê-lo. Lá no edital de vocês, a gente já colocou em processo penal militar, nós temos
como vai se processar, né, o crime de deserção e o crime de insubmissão, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, esse ausentar-se aqui, pessoal, quando você fala ausentar-se o militar sem licença, isso aqui quer dizer o quê? Que tem que ter a intenção dele ausentar-se. Então, a escala de serviço dele estava prevista para as 8 horas da manhã de segunda, e ele não se apresentou, e ele não apresentou qualquer justificativa. A partir dali nós teremos contado o quê? O período de ausência, que é daquelas 8 horas da manhã até o outro dia, às 8 horas da manhã, vai dar 24 horas. A partir dali, mais 7 dias. No 9º dia nós teremos o crime de deserção caracterizado. Então precisa transpassar esses 8 dias aqui. Vocês deixem bem anotado que isso aqui sempre cai em concurso também. Então a gente vai fazer uma questão, algumas questões depois à frente, mistas para vocês, que às vezes a gente fica violência contra superior, violência contra militar de serviço e desrespeito ao superior. A gente fica só naquele mundinho, eles vão lá e cobram numa questão, colocam a deserção junto, daí você se perde, né? Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que trabalhar no seguinte sentido, no sentido de fazer a combinação de questões, né? Não somente dentro o crime contra o dever militar ou contra a autoridade, eles não vão se prender isso não, pessoal. Então a gente tem que ir um pouquinho mais além. Então assinale a alternativa correta. Então já vimos ali que é a correta. O crime de violência contra superior é crime impropriamente militar. Acabamos de ver que não, é crime propriamente militar porque é o superior. Então não pode ser qualquer pessoa, tem que ser o militar. Empurrar superior ou arremessar um objeto contra superior caracteriza o crime de desrespeito. Também está incorreto, pessoal, porque como nós temos um contato físico, um empurrão, um arremesso de objeto que pode até causar uma lesão corporal no superior, nós teremos a violência, não o desrespeito. Praticar violência contra oficial de serviço, de quarto, contra sentinela, caracteriza o crime de violência contra militar de serviço. Essa questão está totalmente correta, porque contra militar de serviço, praticar violência, é o que o artigo fala lá, até que acabei de falar para vocês que o verbo nuclear é praticar. Então essa questão aqui está amplamente correta. Cuspir em superior ou fazer caricatura caracteriza o crime de violência contra superior. Acabei de colocar ali para vocês como exemplo, e cai em vários concursos nesse sentido, que a doutrina trabalha assim. Esse crime é de desrespeito contra superior. Então a alternativa correta aqui na 5 é a alternativa C. A 6, no que se refere ao crime de violência contra superior, ainda estamos aqui para bater bem nessa questão. Assinale a alternativa correta, trata-se de crime comum. Isso aqui já está errado, né, pessoal? Crime militar. Violência contra superior é um dos crimes mais propriamente militares que nós temos. O crime é qualificado se a violência praticada contra o comandante da unidade a que pertence o agente. Essa alternativa ela está correta, pessoal. Então, se você, né, cometeu essa violência contra o comandante da unidade, vejam, o comandante da unidade é uma figura que tem um status maior. Então, se você pensar por uma lógica, o crime vai ser aumentado, vai ser agravado se cometido contra o comandante. Sim, correto. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada da metade. Não, a pena é aumentada de 1/3, pessoal. Então isso aqui é uma pegadinha. Isso aqui daí teria que saber um pouco profundamente o código, que eu também não decorei, depois eu tive que ver lá porque estava incorreta essa questão. Se da violência resulta lesão corporal, absorve o crime contra a pessoa. Não, não vai absorver, tá, pessoal? Então é uma questão bem difícil, nível difícil essa daqui. Mas pelo menos a A e a D já dava para matar, então vocês iam ficar entre a B e a C, que quando eu fui fazer a questão que eu fiquei, né? Então daí a gente vai lá, é bom que daí a gente faz uma consulta para verificar qual que está errada, e daí a gente acaba assimilando melhor a questão. Com base nos crimes previstos no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. O crime de desrespeito, então aqui a gente faz aquela miscelânea que eu falei para vocês. O crime de desrespeito a superior previsto no artigo 160 do Código Penal Militar somente restará caracterizado se ocorrer diante de outro militar. Essa alternativa, eu estou começando a ficar nervoso.
Essa alternativa está certa ou não está? Essa alternativa está correta. Por quê? Desrespeito a superior, a gente acabou de ver que precisa da presença de outro militar. Então, é desrespeito a superior diante de outro militar. Eu vou caminhando aqui só para ter que trabalhar, né? Que senão tu não vai fazer nada hoje, então ele até bocejou 2 vezes ali, tá, pessoal? Vocês não estão vendo, tá? Mas ele não está gostando da aula, eu acho. No crime de deserção, previsto no artigo 187, acabamos de ver, não precisa decorar artigo, tá, pessoal? A deserção consuma-se no 6º dia, tá certo ou tá errado? Acabamos de ver que é por mais de 8 dias, né? Artigo 187, então tá incorreta. O crime de revolta ocorre quando militares desarmados. Acabamos de ver que o crime de revolta é militar armado. A atualização pelo militar de uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior não é crime no Código Penal Militar. Pessoal, quando você usa, se eu sou capitão e uso uma insígnia de major, isso já é crime militar. Se eu não fiz um curso e estou utilizando ele, também já é crime militar. Se eu não tenho uma medalha ou uma condecoração e coloco isso no meu fardamento, também é crime militar. Então, qual que é o crime militar? De utilização de uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior ao seu, né? Então, não é seu e você está utilizando. Então, isso é crime militar. Então, pessoal, a alternativa correta aqui é a A, mas aqui a gente já acaba nos encontrando em vários conceitos anteriores que a gente viu. Deserção, revolta e utilização de uniforme, né, indevidamente e irregularmente por militar. 8. Diante das alternativas dos crimes de violência a inferior e ofensa aviltante ao inferior, então aviltante, vocês vejam lá no dicionário o que significa aviltante, né? Aviltante é que exige uma humilhação ou algo nesse sentido. Então, como é que você vai se sentir humilhado, né? Então, nós temos só 3 alternativas aqui para facilitar para vocês. Então, a primeira, a violência contra inferior é crime impropriamente militar, caracterizado como abuso de poder, o que protege-se a disciplina militar, uma vez que é um dos alicerces fundamentais da instituição. O final da questão está correto. Então, veja, a gente está pedindo a incorreta. Novamente, se atentem para isso daqui. No entanto, o início está errado. Porque quando você tem um superior hierárquico, qualquer pessoa não pode cometer, somente um militar. Quando você também tem a figura do inferior, não é qualquer pessoa que pode cometer, somente o superior. E isso vai ser um crime propriamente militar. Então, essa questão aqui, ela está incorreta. Além da violência contra o inferior, a exigência da humilhação em desfavor do inferior para a caracterização do delito de ofensa aviltante a inferior. Correta essa questão. Tal qual no desrespeito a superior, que a gente tem a exigência da presença de outro militar, aqui, né, nesse crime de ofensa aviltante a inferior, além de ter a ofensa, nós temos que ter o quê? O sentido de humilhar. Então tem que ficar bem caracterizada essa humilhação, né? Esse deboche contra o inferior. Bater no rosto do inferior com luvas, com uma sandália de borracha na mão e puxar as orelhas do subordinado é exemplo de ofensa aviltante a inferior. Correto, pessoal, são os exemplos que a doutrina dá. Obviamente que isso aqui existia muitos e muitos anos atrás. Contudo, a doutrina ainda traz esses exemplos porque é muito mais difícil de acontecer agora, mas é um exemplo bem clássico. Você não causa nenhum tipo de lesão e nem violência, né? Você, com uma luva, vai lá e coloca no rosto do inferior. Isso somente para humilhar. Então, como você faz isso só para humilhar, você tem a ofensa aviltante a inferior. Então, aqui a gente já trabalha mais 2 crimes, né? Violência contra inferior e ofensa aviltante a inferior. Então, violência contra inferior é a mesma coisa que a violência contra superior, só mudam os sujeitos ativos, mas também é crime propriamente militar. E aqui a ofensa aviltante a inferior, vocês sempre lembrem da palavra, da caracterização da palavra humilhação, que sempre tem que estar descrita ali no artigo.
O policial militar X foi designado para realizar um serviço em determinado lugar. Contudo, antes de terminar o serviço que ele cumpria, o militar sem ordem superior abandonou o local. Que crime que nós temos aqui, pessoal? Então esse crime aqui é bem tranquilo, tá? Para quem nunca trabalhou nas Forças Armadas e na polícia, você visualiza e acaba errando a questão. Mas aqui, quando você está num posto que você deveria estar, é abandono de posto. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa D. Então, ele deveria estar em determinado lugar. Então, já vi acontecer várias vezes, até na polícia militar, você deveria estar na cidade de Balneário Camboriú fazendo um policiamento ostensivo. E você foi encontrado na cidade de Itajaí fazendo um policiamento. Você foi designado para aquele posto e estava em outro. Ali eu já vi crime de abandono de posto até nas questões da polícia militar. Apesar de esse ser um crime que a gente encontra mais na parte das Forças Armadas, tá? Mas naquela parte de que você deveria estar no posto de sentinela e abandonou o posto, ninguém foi encontrado ali e você não estava protegendo o quartel. Mas você está, até nas questões atinentes à polícia e ao corpo de bombeiros, a gente pode recair nesse crime aqui também. Tá? Com relação ao crime de insubordinação, assinale a alternativa correta. Quando a gente tem o crime de motim, nós temos reunirem-se militares para descumprir ordem de superior. Quando você fala reunirem-se, que é o verbo nuclear, a gente verifica que situação. Você se reuniu, tem que ter mais de uma pessoa para ter uma reunião. Você não pode se reunir contra você mesmo. Então, o crime de insubordinação seria o motim de uma pessoa só. Então, aquela pessoa que descumpriu uma ordem, somente ela não se reuniu com ninguém. Então, eu já vi na doutrina ser falado, motim de uma pessoa só, quando você descumpre a ordem superior somente você não se reuniu com ninguém. Daí ali você tem o crime de insubordinação, você está se insubordinando contra o seu superior. É crime impropriamente militar? Não, pessoal, você descumprir ordem de superior não vai ser crime impropriamente militar, vai ser um crime propriamente militar. O militar que recebe a ordem direta do seu superior para abastecer a viatura, recusa instantaneamente em fazer, estará em curso no delito. Correto, pessoal? A gente fala muito na prática, né? Se vai recair em transgressão disciplinar ou crime militar. Então, em concurso público, para que esse delito ele seja bem caracterizado, eles vão colocar um exemplo bem firme. Então, esse exemplo aqui, ó, o militar que recebe a ordem direta, então o superior fala, abastece a viatura para mim. Daí o cara, instantaneamente, ele recusa. Não, eu não vou abastecer. Então, quando ele comete esta insubordinação direta ao superior, então eles colocam palavras bem fortes, ordem direta e recusa instantânea. Estará em curso no delito. Então, essa questão ela está correta. Aceita tanto a modalidade culposa quanto a tentativa. Não, pessoal, a gente não vai ter a modalidade culposa aqui, não vai ter por culpa. Você não tem intenção de descumprir a ordem superior, você tem que ter essa intenção, você tem que ter o dolo. Ou seja, eu quero descumprir diretamente a ordem superior. Então aqui nós não temos nenhuma modalidade culposa. O crime é recusar obedecer à ordem superior, porém não há necessidade de ser sobre assunto ou matéria de serviço ou a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Então, se nós formos ver o artigo da lei, ele se estende nesse sentido, para que não seja qualquer determinação superior, que essa determinação superior se restringe ao quê? Assunto ou matéria de serviço, ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Então tem que ser algo que esteja relacionado ao estatuto ou ao assunto ou matéria de serviço, abastecer viatura. Então está relacionado ao serviço. Agora, por exemplo, vai lá e tira uma cópia de uma apostila particular minha lá. Isso já não vai ser assunto ou matéria de serviço, vai ser algo particular seu. Então tem que, no artigo eles fazem bem essa especificação. Insubmissão, então aqui que confunde bastante gente. Nós temos a diferença de insubordinação para insubmissão.
Então, insubmissão não tem nada a ver com insubordinação, porque, olha só, deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que foi marcado ou apresentar-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Isso quem é, pessoal? É aquela pessoa que foi convocada para servir as Forças Armadas do serviço militar obrigatório e não compareceu. Então, essa pessoa, que é aquele civil, que ele é quase um militar, que a gente chama ele de conscrito, e essa figura aqui do civil convocado, que não se apresentou, não sei se ele ficou com medo, né, amarelou, não sei, não conseguiu ir lá, ou depois de ter sido convocado, não se apresentou para os atos, né, posteriormente. Então aqui nós temos o crime de insubmissão. Insubmissão, por quê? Olha só que duas figuras interessantes que nós temos aqui. Esse civil convocado, ele está numa fase de transição. Ele ainda não é militar, mas ele já foi convocado para servir as Forças Armadas, para servir o serviço militar obrigatório. Então essa é a única exceção que nós temos no direito penal militar de um civil convocado que nós temos um crime propriamente militar. Então isso eles cobram direto em concurso. Temos o crime de insubmissão, é um crime propriamente ou impropriamente militar? Se a gente fosse ver pelas características dele, pelo sujeito ativo ser um civil, nós teríamos um crime impropriamente militar por excelência. Contudo, essa é uma exceção, porque eles consideram que o civil ele já está convocado, ele já deveria estar nas Forças Armadas, né? Então, ele já devendo estar nas Forças Armadas é o quê? É um crime propriamente militar. Então vejam, pessoal, esse crime aqui não tem como acontecer na polícia nem no corpo de bombeiro. Por quê? Se você passou num concurso público e não foi convocado, o que vai acontecer? Você perdeu a vaga e vai entrar outro no seu lugar, né? Então a gente não fala desse tipo de crime quando há concurso público, porque o serviço militar obrigatório não é feito por concurso, você é obrigado a servir a nação. Então vamos ver lá uma questão. Assinale a alternativa incorreta. Inexiste nas polícias militares e corpo de bombeiros. O candidato aprovado que não se apresenta será considerado desistente e abre vaga para o próximo candidato. Essa alternativa está totalmente correta, acabei de falar para vocês. Visa alcançar o civil convocado que busca escapulir da prestação do serviço militar iniciado com um ato de incorporação ou matrícula. Está certo ou está errado? Está certa essa questão também. Visa alcançar o civil convocado que busca fugir, né, escapulir da prestação do serviço militar obrigatório. Há necessidade de prévia incorporação do insubmisso para que possa desencadear a ação penal. Isso aqui é uma questão interessante. Quando ele previamente se incorpora, ali nós iniciamos a ação penal, o processo penal propriamente dito contra ele. Ele vai responder por não se apresentar ao serviço militar obrigatório. É crime impropriamente militar, pois é cometido por civil. Então essa questão está incorreta, acabamos de ver que é a exceção de crime propriamente militar. Determinado soldado, pretendendo causar impressão aos demais companheiros de farda, após as férias, inseriu e passou a ostentar em seu uniforme os distintivos correspondentes ao curso de resgate e ao de direção defensiva de viaturas, sem ter feito esses cursos específicos. Nessa situação, o soldado cometeu o crime de... Acabamos de ver já em outra questão que nós temos a existência do crime de uso indevido de um uniforme ou irregular, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Então, quando ele faz esse uso, né, então vejam, qualquer pessoa, então é um crime impropriamente militar. Não é estelionato, não é falsidade ideológica, não é despojamento desprezível. Depois a gente vai ver que esse crime é relacionado a bandeiras, símbolos, enfim, e exercício funcional ilegal. Então, a alternativa correta aqui é A. Nós temos a existência desse crime no Código Penal Militar. Ó, o abandono de posto ali que eu falei para vocês, ó, o posto dele está lá, ó, olha só onde é que ele está, né? Então é o artigo 195, que a gente acabou de ver, a gente vai ver mais uma questãozinha para vocês, tá? Abandonar sem ordem superior. Então vejam, as questões elas colocam muito assim, sem, com, né?
Claro, você tem que abandonar, que é o verbo nuclear, sem a ordem de superior. Se você tiver a ordem de superior, você pode abandonar o posto. Então vejam, isso aqui é até lógico, né? O posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado ou o serviço que ele cumpria. Então só pode ser cometido por militares da ativa, né? Aquele que está efetivamente trabalhando. Então vejam, abandono de posto é crime propriamente militar de mera conduta. Assim sendo, marque a alternativa correta, tá, pessoal? A primeira que está correta. Caracteriza-se também o crime de abandono de posto se o militar, vejam, afasta-se do lugar de serviço que for designado ou abandona o serviço que deveria cumprir, que deveria executar. Então aqui é um crime de abandono de posto propriamente dito, não tem nenhum erro aqui. O crime de abandono de posto não é infração penal e funcional do ocupante de cargo militar. Sim, é uma infração penal, é um crime militar, tá? A substituição do militar que deixou seu posto de serviço sem autorização por outro militar exclui o cometimento do crime? Não. Aquele militar cometeu o crime. Se você for substituído, então vejam, o cara era para estar em Balneário Camboriú, está em Itajaí. Daí para não ficar aquele posto lá sem ninguém, foi colocado outro militar lá, não deixou de existir aquele crime pelo militar que abandonou o posto. Ele vai responder da mesma forma, tá? A infração penal do militar de abandono de posto é um crime militar permanente, pois os seus efeitos se procrastinam ao longo do tempo. Não é um crime permanente, tá? Crime permanente a gente viu lá no Código Penal, sequestro, cárcere privado, o abandono de posto não é um crime permanente. A consumação do crime de abandono de posto ocorre no momento em que o superior do infrator constata a ausência do mesmo. Não é no momento que ele constata, é no momento que ele abandona o posto efetivamente. Não é naquele momento que o superior flagrou ele, mas é naquele momento que ele saiu do posto. Então ali nós já temos o crime. A questão de comprovação é mais difícil, mas hoje a gente tem filmagem, câmera, e daí a gente vai saber o momento exato que ele saiu do posto. Vejam, mais uma alternativa sobre abandono de posto. Abandonar com ou sem ordem superior. Abandonar com ou sem ordem superior. Abandonar sem ordem superior, sem ordem superior. Então, vai ser um desses dois aqui. A gente já viu lá no artigo, ó, vejam lá. Ó, abandonar sem ordem superior. Tá? Então, já descartamos as duas primeiras. A última também, ó, com ou sem ordem. Vamos ficar entre a C e a D. Então, abandonar sem ordem superior o serviço que lhe cumpria depois de terminá-lo. Abandoná-lo sem ordem superior o posto de serviço que lhe tenha sido designado. Então, vejam que figura que nós temos aí. Depois de terminar, se ele acabou o serviço, está tudo certo. Não vai ter crime. Então, vai ser no momento que ele está no serviço que ele abandona. Então, é até uma lógica. Então, a alternativa correta é a D. Embriaguez em serviço, pessoal. Artigo 202. Embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Crime propriamente militar também. Então você, se tivesse só a figura da embriaguez, daí não seria crime propriamente militar. Mas nós estamos falando de embriaguez ao serviço. Então ao serviço militar. Então esse crime vai ser propriamente militar. Dormir em serviço também vai ser crime propriamente militar. Então vejam que aqui a gente tem uma distinção que é importante vocês saberem, né? Dormir o militar quando em serviço como oficial de quarto ou de ronda ou em situação equivalente. Ponto. Não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão, as máquinas, ao leme, ronda ou qualquer serviço de natureza semelhante. Então veja, aqui eles fazem uma distinção, então crime propriamente militar, conforme a gente falou no embriaguez, porque dormir em serviço também. Então estar em serviço é crime propriamente militar. Só que aqui eles fazem uma diferença entre oficiais e praças. Então, e não sendo oficial. Então, oficial ou praça. Então, o oficial ele comete o crime quando ele dorme estando de quarto ou de ronda. O praça em função de sentinela, vigia ou plantão. Então, são figuras diferentes. O oficial no status de comandante, fazendo a figura do ronda, e o praça na figura de elemento de execução, né, fazendo o quê? O sentinela, o
o plantão, né? Então são duas figuras distintas. Às vezes eles invertem aqui para pegar vocês no concurso, vocês errarem a questão, tá? Exercício de comércio por oficial. Então vejam, a transgressão disciplinar de você não poder ter atividade comercial, claro que nós temos exceções. A questão de transgressão disciplinar é tanto para oficial quanto para a praça, mas o crime militar é somente para oficial. Então vejam, ó, comerciar o oficial, vejam, ó, primeira figura importante, da ativa. Quem está na inatividade pode comerciar sem problemas. Ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial ou dela ser sócio, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. O militar, às vezes, ele pensa que não pode, né, ter um comércio ou uma empresa. Não, sim, ele pode, mas dentro dessa exceção aqui, quando ele for sócio minoritário ou algo nesse sentido, né, ele não pode ser sócio majoritário de uma empresa, né, que daí ele vai ter dedicação mais à empresa do que, né, a dedicação exclusiva que ele teria que ter à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros. Mas vejam que a parte criminal é somente ao oficial. Mas para você que está fazendo o concurso, você tem que saber da exceção também, que essa exceção cai nos concursos públicos, tá? Então vejam aqui, ó, aqui nós vamos ter três figuras então: embriaguez, dormir em serviço e exercício ilegal de comércio. Então a alternativa correta também. Crime de embriaguez ou serviço e dormir em serviço são crimes impropriamente militares. Acabamos de ver que são crimes propriamente militares. No crime de dormir em serviço, o oficial necessita dormir quando estiver na função de quarto ou de ronda ou situação equivalente. Correta essa questão, porque acabamos de ver aqui no slide anterior, né, que dormir em serviço oficial, ó, dorme estando de quarto ou de ronda ou situação equivalente, que é o que está descrito aqui da mesma forma. Ainda sobre o crime de dormir em serviço, se não for oficial, necessita dormir quando estiver na função de quarto ou de ronda. Então, não sendo oficial, não é na função de quarto ou de ronda. Vejam de novo aqui, né? É na função do quê? De sentinela, vigia ou plantão. Então, deixem bem diferenciado na mente de vocês, oficial e não sendo oficial. A lei, ela faz essa distinção. O exercício ilegal de comércio cabe tanto para oficiais quanto para praças. Não. A parte de crime militar, não. Somente para a parte de transgressão, mas nós não estamos vendo isso neste momento, tá? O crime militar capitulado no artigo 299, desacato a militar. Então vejam, não é desacato a superior nem inferior. Desacato a militar, então não é crime propriamente militar. É um delito contra a administração militar. Tá, correta essa questão. O sujeito só pode ser militar? Não. O agente só pode ser um militar subordinado hierárquico do militar ofendido? Também não. Vejam, é contra militar. Admite a modalidade culposa? Também não, só na forma dolosa. Consuma-se no exato momento em que o militar ofendido sentir-se insultado? Não. A partir do momento que ele insultou, ele já cometeu o crime. Não precisa dessa figura da pessoa se sentir ofendida ou menosprezada. Então é um crime contra a administração militar. Às vezes, pessoal, por isso que eu coloquei aqui, eles colocam a crimes contra a administração da justiça, crimes contra a administração militar. Então, para vocês saberem essa separação na mente de vocês, tá? A segunda alternativa correta: desacatar superior, vejam, nós não temos mais desacato a militar, desacato a superior, então superior hierárquico, não é qualquer pessoa, é um crime propriamente militar. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade, caracteriza o crime de desacato a militar? Não. Desacato a superior. Desacato a superior e desacato a militar são crimes contra a administração da justiça. Sim ou não, pessoal? Vamos ver depois lá. Desacato a superior é crime impropriamente militar e desacato a militar é crime impropriamente militar. Desacato a superior é crime propriamente militar e desacato a militar é crime impropriamente militar. A correta é a letra D. Depois vocês vejam lá quais são os crimes contra a administração da justiça e os crimes contra a administração militar. Então vejam, eu coloquei aqui na questão anterior, ó, é um delito contra a administração militar, já era um bizu para vocês, ou seja,
Desacato a militar é um delito contra a administração militar, para você já não assinalar essa, porque aqui, ó, desacato a militar é um crime contra a administração militar e não um crime contra a administração da justiça. Então, esses dois crimes são contra a administração militar, a administração da justiça não, da justiça mais naquela parte de peculato, prevaricação, concussão, enfim. Marque a alternativa correta. O cabo PM Silva está fazendo a abordagem de trânsito quando uma amiga do policial é parada. O veículo conduzido está com várias irregularidades de trânsito. O policial libera sua amiga com licenciamento vencido sem adotar qualquer providência legal. Em tese, o policial cometeu o delito militar de... A conceituação é a mesma do Código Penal. Contudo, por ele ser militar, ele vai cometer o crime o quê? De prevaricação previsto no Código Penal Militar. Mas é aquela mesma figura de você deixar de praticar ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal. Interesse ou sentimento pessoal, ou seja, aqui nós temos bem caracterizado na questão, e não é motivo nenhum de recurso, que ela era amiga do policial. E ele liberou ela, mesmo estando com irregularidades, pela motivação de ser amiga. Então tem um foro íntimo aí, tem um interesse ou sentimento pessoal, tem o crime de prevaricação. Não cai no Código Penal comum porque foi o militar de serviço que cometeu. De acordo com o Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. Há previsão no Código Penal Militar do crime de dano na modalidade culposa. Sim ou não? Sim, pessoal. Então lá é uma distinção que a gente tem muito interessante. O quê? Que no Código Penal comum nós não temos a modalidade culposa no dano, né? No Código Penal comum o dano é somente doloso. E aqui no Código Penal Militar nós temos algumas figuras do dano culposo. Então, por ser uma diferenciação, é uma questão interessante para ser cobrada. Dano doloso somente no Código Penal comum e dano culposo nós temos no Código Penal Militar, e o militar pode ser punido. Então essa alternativa está correta. Despojar-se de uniforme com decoração, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilimpêndio é apenas transgressão disciplinar. Incorreta. Acabamos de ver que o despojamento desprezível é um crime militar. O crime de insubmissão pode ser praticado por policial militar ou bombeiro. Acabamos de ver que não, somente pelo civil convocado. Não é crime militar promover a reunião de militares ou nela tomar parte para discussão de ato superior ou assunto atinente à disciplina militar. A gente viu que reunirem-se militares, se não tiverem armados motins, se tiverem armados revolta. Caracteriza o crime de conspiração deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta, cuja preparação teve notícia ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios a seu alcance. Isso não é conspiração. A gente viu que conspiração é o quê? Concertarem-se, né? Esse é omissão, crime de omissão, tá? Então vejam, nós temos várias figuras interessantes. É assim que eles costumam cobrar, tá? Aqui nós temos dano culposo, despojamento desprezível, insubmissão, motim e conspiração. Então são vários crimes num artigo só, tá? Segundo o direito penal militar, assinale a alternativa correta. Já fizemos 20 questões, pessoal, tranquilo, tá? É crime de motim reunir-se militares agindo contra a ordem superior ou negando-se a cumpri-la. Acabamos de ver, correto, tranquilo, não tem como errar. Vai nela, você tem certeza? Vai, tá? Os crimes de embriaguez em serviço e dormir em serviço são impropriamente militares. Acabamos de ver, está em serviço militar, é crime propriamente militar. Tu não erra, está sabendo, está indo pela lógica, está entendendo, compreendendo as questões. Os crimes militares de difamação e injúria são de ação penal pública privada. Via de regra, todos os crimes militares são de ação pública incondicionada. A mesma coisa aqui, difamação e injúria. Diferentemente do Código Penal comum, que o crime de injúria, difamação e calúnia são de ação penal privada. Então aqui nós temos essa diferenciação. Não constitui crime militar o soldado da ativa
fornecer de qualquer forma substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a outro soldado da ativa. Isso aqui não estava no edital de vocês, mas como foi cobrado, a gente acabou colocando uma questãozinha aqui para vocês saberem que o uso e o tráfico de entorpecentes estão no mesmo artigo no Código Penal Militar. Isso aqui é crime militar, né? É crime de deserção o militar ausentar-se sem licença da unidade em que serve por mais de 7 dias. Errado, a gente acabou de ver por mais de 8 dias, apesar de a gente fazer aquela diferenciação. 24 horas de ausência mais 7 dias, juntando esse mais de 8 dias no 9º dia, nós temos a deserção. Então vejam, nós temos aqui motim, que você sabe o crime de motim e revolta, embriaguez e dormir em serviço, né? Ação penal que é utilizada no direito penal militar. O crime de uso de entorpecente e tráfico, vejam que a lei de drogas ela usa, lei de drogas, então ela usa porte de droga e tráfico de droga. E aqui, por a gente ser mais antigo e não ter tido nenhuma alteração legislativa, é utilizada ainda entorpecente e ainda a deserção. O militar que se opuser à execução de ato legal mediante ameaça ou violência ou que esteja prestando auxílio comete crime militar. Marque a alternativa correta com relação a esta tipificação. Vejam, conforme o crime de prevaricação é o mesmo conceito, só que cometido por militar. Então, você se opor à execução de ato legal é resistência, tá? Não tem erro. Resistência mediante ameaça ou violência. A mesma conceituação do Código Penal Comum, só que foi um militar que cometeu. Com relação aos crimes militares em tempos de guerra, então vejam, nós temos ali que é mais difícil de cair em concurso, mas volta e meia eles cobram. Quais são os que eles mais cobram? Cobardia e traição. Então deixem anotado ali também, tá? Favorecer ou tentar favorecer. O nacional, favorecer ou tentar favorecer o nacional, favorecer o inimigo, prejudicar ou tentar prejudicar o bom êxito das operações, compromete ou tentar comprometer a eficiência militar é crime de traição. Não, é crime de favorecer o inimigo mesmo, tá? Então nós não temos nenhuma figura de trair aqui, né? Você favoreceu, é um crime distinto. Subtrair-se ou tentar subtrair-se o militar por temor, então medo, né? Por temor, por medo. Em presença do inimigo, ao cumprimento do dever militar caracteriza o crime de cobardia. Então vejam, eu sempre faço essa associação. Você por temor, você é um covarde. Então você tem a cobardia, que é o crime. A traição já seria você não faz por medo. Você faz pelaquela intenção realmente de trair, que é outro crime. Então vejam, favorecer o inimigo, cobardia e traição são 3 crimes distintos. Os crimes de motim, revolta, conspiração e omissão de lealdade militar. Então, omissão de lealdade é aquele outro que a gente viu lá que recaiu, que colocaram como conspiração. Podem somente ser cometidos em tempos de guerra, não havendo previsão de seu cometimento em tempos de paz. Acabamos de ver todos os crimes que nós vemos até o momento foram em tempos de paz, tá? Então, a gente viu que tanto motim, revolta, conspiração, omissão de lealdade, elas podem ocorrer em tempos de paz. Também podem em tempo de guerra? Também. Mas em tempos de paz, a gente acabou de ver que sim. O crime de insubordinação em tempos de paz pode acarretar como pena, em grau máximo, a morte. Sim ou não? Não, pessoal. A insubordinação em tempos de guerra, ela tem a punição lá até a morte. Então vejam, em tempos de guerra, se você... o seu superior, você está numa guerra com Alemanha e França, e o seu superior, você está numa troca de tiro, e o seu superior fala, atira contra aquele cidadão lá, da França, por exemplo. Daí o cara vai lá, não, eu não vou fazer, não sei o quê. E daí ali, como nós temos uma questão de em tempos de guerra, que aquele superior, ele pode ser até morto por uma ação dessa, daí nós temos uma punição bem grave, que em grau máximo pode ser até a morte, mas isso em tempos de guerra. Então aqui é uma pegadinha, ó. Insubordinação em tempos de paz pode acarretar como pena em grau máximo a morte. Então leiam bem atentamente as questões, tá, pessoal?
Com relação aos crimes militares em tempos de guerra ainda, assinale a alternativa incorreta. Abandono de posto de deserção podem ser cometidos tanto em tempos de paz como guerra. Correto, pessoal? Praticar em presença do inimigo o crime de abandono de posto pode acarretar a pena em grau máximo a morte. Sim ou não? Vamos deixar para o final. Praticar o saque em zona de operações militares ou em território militarmente ocupado é crime previsto no Código Militar em tempos de guerra. Tá certa essa questão? Matar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça com o fito de destruição total ou parcial em zona militarmente ocupada é considerado crime militar somente em tempos de paz. Então vejam, pessoal, quais as questões interessantes que a gente tem aqui. Abandono de posto de deserção, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. Correto, tá? Então nós estamos buscando a incorreta. Abandono de posto pode acarretar a pena de morte em grau máximo? Sim. Mesma explicação do crime de insubordinação, tá? Em tempos de guerra, tá, pessoal? Praticar o saque em zona de operações militares é crime previsto? Sim, nós temos lá, em tempos de guerra, a previsão do crime de saque. Tá? Então vejam como é uma figura que nós não temos essa nomenclatura no Código Penal Comum, a gente traz aqui para deixar vocês mais cientes. Agora vejam, matar membros, tipo, é uma associação ao genocídio, praticamente igual, né? De um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça, com fito de destruição total ou parcial, é considerado crime militar, somente em tempos de paz. Não, esse crime aqui é típico de tempos de guerra, tá? Você tem a guerra, mas dentro da guerra você não pode matar civis inocentes, né? Enfim, são exércitos contra exércitos, né? Então, esse crime aqui típico de em tempos de paz. Então, a alternativa incorreta é essa daqui. Pessoal, então é o seguinte, a gente organizou para fazer mais ou menos 1 hora com vocês de algumas questões. Então, são 20 questões bem interessantes. Claro, vocês têm que se aprofundar um pouco mais, principalmente na parte geral, mas primeiro estudem o direito penal comum na parte geral e não fiquem, né, com tanta exposição assim ao direito penal militar na parte geral, que são apenas algumas diferenças que a gente encontra. Então, se atenham mais às diferenças, então estudem primeiro o direito penal comum e depois busquem mais as diferenças no direito penal militar. E a maior importância que tem para o concurso, com certeza, é a parte especial, que também nós poderemos ter no CFO numa questão dissertativa também, é muito quente de acontecer nesse sentido. Então, aqui a gente finaliza a resolução de questões, claro que a gente precisa de mais tempo, com certeza, mas já são algumas dicas importantes para quem já está estudando há bastante tempo. A gente não vai exaurir os assuntos, mas a gente dá dicas importantes de vários assuntos. Então, procurei dar uma pincelada em vários assuntos importantes, principalmente aqueles crimes propriamente militares, né? E claro que você tem que se aprofundar mais, mas são dicas aí de última hora para a gente seguir junto aí no objetivo. Então, para quem estudou aí, boa sorte. É uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, né? Não sei porquê, mas quando eu estudo eu tenho uma sorte que... Né, ô Felipe? Quando eu estudo me dá uma sorte que eu não sei por que isso acontece. Então, de repente pode acontecer com vocês também. Quando vocês estudarem, vai dar uma sorte para vocês na hora da prova incrível, tá, pessoal? Então, bons estudos, né? E boa prova para todo mundo aí. Estou à disposição sempre de todo mundo aí. Espero estar contribuindo e colaborando com vocês. Um grande abraço a todos aí.